E você, Brunão? Tá gostando? Tô gostando. Não tem como, né? Como eu produzo vídeo toda semana praticamente, né? Eu me sinto muito engajado em caçar respostas, enfim, e investigar o máximo possível, me inteirar em grupo de Facebook, o pessoal tá comentando, o que o pessoal tá teorizando. De Jujutsu, o pessoal sabe. Viaja muito, viu? As teorias de Jujutsu. É só absurdo. É verdade. E aí, sim, aí como eu fico muito inteirado nessas coisas, assim, eu vejo duas possibilidades do que pode acontecer em Jujutsu pro final. 100% pessimista e o outro ainda pessimista, mas um pouco menos. Por favor. Mas um pouco menos. Um que teria um final em basicamente total desgraça e o outro, né, tipo assim, desgraça ainda, mas, né, enfim. Eu queria esse final totalmente desgraça. Então, o que eu acho que pode acontecer com esse final totalmente desgraça. É possível. O que você acha? Que seria a vitória do Sukuna. Você acha que o Sukuna na história. venceria? Assim, eu não vejo um Sukuna vencendo de forma totalmente unilateral, sabe? Tipo, o clássico final de Guerra Infinita, onde o Thanos vence e depois ele vai plantar batata. Não, tipo... Literalmente. Não vejo o Sukuna, sabe, tendo esse final onde ele vence de forma tão unilateral e a história se encerra dessa forma, sabe? Com ele, tipo, agora reinando no vazio. Não vejo. Eu acho que é porque Vingadores teve a continuação onde tem, né? A volta de todos os heróis. Mas Jujutsu, teoricamente, terminaria dessa forma. Então, eu não vejo uma vitória tão unilateral, sabe, ter tanta graça assim, né? Sim. Mas o que eu vejo? Primeira possibilidade. Como Sukuna poderia vencer? Primeiro, derrota a galera de forma muito direta. Derrota a galera e a tal fusão da humanidade do Japão sendo realizada com sucesso. Que é o que Mas você acha que se ele derrotasse todo mundo, ainda assim ele faria assimilação? Sim, ele mesmo fala isso. É a promessa herdada, né? É Verdade. Ele fala, eu vou derrotar vocês todos e depois eu vou brincar um pouco com o Tengen, né? Que é o feiticeiro que, né, explicando de forma bem resumida, transcendeu a uma entidade praticamente, né, imaterial, que é justamente esse cosmos de energia que gira por todo o Japão, que vai ser resultado, né, que vai ser usado para que essa fusão com a humanidade do Japão, né, realmente possa acontecer. E aí o que acontece? A primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente pensa numa fusão, né, da população do Japão inteiro com essa entidade quase cósmica, é que tudo isso vai virar um grande aglomerado numa coisa só. Sim. Sabe? Que até foi ilustrado no mangá uma das possibilidades, que seria uma super maldição gigantesca. Uma Kaguya. Prédios e tal. Já apareceu no mangá, sabe? Eu tenho Como se medo fosse de vir Kaguya aí. Não, como se fosse um Eren, sabe? Da vida, Um assim, um Eren com um esqueleto, assim, muito parecido até, sabe? Uma maldição bem parecida com isso, com essa fisionomia. Velho. Então, assim, especula-se que o resultado de toda essa fusão seria isso. Seria uma super maldição num grande aglomerado. Mas eu gosto muito da teoria do meu grande brother, Tassiano, canal Zona OP, que realmente me convenceu de que talvez essa expectativa seja quebrada. E que quando a gente para pensar numa fusão, essa fusão não aconteça tudo numa coisa só. Mas sim que cada ser vivo, cada feiticeiro, cada ser humano seja fundido com uma parte dessa entidade, mas continue retendo a sua individualidade como uma pessoa só. Todo mundo teria um upgrade. Cada pessoa seria fundido com uma parte dessa entidade e Nossa, receberia que top. um power-up, digamos assim, né? Porque o propósito disso é justamente, né, elevar o patamar. O propósito de tudo isso que está acontecendo é justamente elevar a energia amaldiçoada do mundo a um novo patamar. Ou seja, todo mundo que for receber parte dessa energia amaldiçoada vai acabar ficando necessariamente, né, mais forte, mais poderoso. Caraca. Legal então, também. olha só, o Sukuna, ele poderia E volta a vencer... época Heian. Pois é, olha só, e é justamente isso. Caraca. É justamente essa a conclusão da história. Tipo, o que aconteceu no passado, onde a energia amaldiçoada, os feiticeiros eram extremamente, né, eram viscerais e tal, tinha essa enxurrada de feiticeiros pra todo canto, basicamente voltaria a essa era, né? Eu quero esse Com o final. Sukuna, com o Sukuna vencendo, realiza a fusão, mas o resultado dessa fusão não sendo o que o pessoal esperava, mas sim resultando em todos aqueles feiticeiros individualmente crescendo no seu nível de poder e energia,
mas mantendo as suas individualidades e entrando numa nova era, o Japão inteiro reproduzindo o que foi no passado, era Heian. Agora só temos que ver se o autor vai ser corajoso, de Pô, fazer isso. Porque eu acho que Jujutsu é uma obra que combina pra gente ter o que chamam de final distópico, né? De um final fora do que a gente tá acostumado, do bem vencendo o mal. Ainda essa é uma das possibilidades, mas depois tem a outra ainda. Sério? Depois tem a outra possibilidade. Não, outra, por favor, que é a menos pessimista, né? Mas que ainda é triste. Que seria realmente a galera conseguindo vencer o Sukuna. Certo. Seria o Sukuna conseguindo ser derrotado. Mas a forma como ele seria derrotado e morto, é que seria a parte trágica. Que seria com o sacrifício do Itadori. Vocês lembram que no começo da história ele recebe a missão, né? Olha, Sim, já do que avô você dele, né? tancou... Não do avô, né? Mas tipo do alto escalão, né? Da Ah, sociedade. sim. Que ele tinha que eliminar o Sukuna. Ó, já que você tancou em um dedo, então você vai tancar o resto e depois a gente vai matar você. Né? Porque essa vai ser a única forma da gente se livrar do Sukuna de uma vez por todas. Porque não tem como a gente destruir esses dedos. Então você engole eles, absorve eles, depois a gente mata você. E essa foi a missão. E é foda, porque isso quebra completamente. Você vê que o Itadori, ele era aquele molequinho, tipo, sabe, um garotinho jovem otimista com a vida, levava a vida de boa. Mas Ele depois... era um Naruto sem poderes, né? Exatamente. Ele levava a vida de boa, mas depois ele, cara, meu destino é esse então. Sabe, ele perde completamente o senso de indivíduo e ele várias vezes ao longo da história ele se afirma como uma engrenagem do sistema. Sim. Ele Não, vai eu sou perdendo só essa uma humanidade engrenagem. dele, né? Ele vai perdendo esse lado. perde. Tanto que a gente critica muito ele, né? Por ele ser muito pouco proativo, né, nas coisas, tomar a liderança das rédeas da própria obra como um todo, mas, cara, o destino do cara é ser assassinado, né? Em tese, pelo menos, foi definido no começo isso. Então ele perde esse senso de indivíduo. E aí ele vai só seguindo boa parte da história, se enxergando como essa engrenagem do sistema. Só que, olha só que louco. Se a única saída para eliminar o Sukuna for realmente o Itadori morrer para isso, imagina se, diferente de no começo da história, onde isso foi meio que ditado de cima para baixo, para que ele engolisse todos esses dedos para que o Sukuna fosse morto, imagina se agora ele decide tomar essa decisão por conta própria, sabendo que essa ia ser a única saída, e ele próprio decide tomar a iniciativa de fazer o que mandaram ele fazer no começo, mas agora como um indivíduo livre e que pode tomar a própria decisão, as próprias decisões, né? Ou seja, ele recuperaria esse senso de indivíduo, tomaria a frente, conseguiria eliminar de vez o Sukuna, aquela ameaça, e ainda conseguiria realizar o sonho do avô dele, que o avô passou para ele. Que foi o quê? Quando você morrer, esteja rodeado de pessoas queridas. Ou seja, o Itadori morrendo, obviamente com o que sobrou da galera. Ele tem que correr aí, porque não tá sobrando muita gente não, mano. A galera tá correndo. O tempo tá acabando as pessoas, né? Tá acabando. Mas ele morreria rodeado das pessoas queridas, das amizades que ele fez, né, ao longo da obra. E fecha um amadurecimento do personagem também. Ele morre como um indivíduo livre, que tomou a própria decisão, deixou de ser uma engrenagem, voltou a ser um indivíduo livre, realiza o sonho do avô, elimina de vez a ameaça do Sukuna. Pronto, resolveu a história. Caraca. Acho que esse é um final mais Shonen Jump mesmo. Esse eu também acho que é. E ele... Só que aí, nesse caso, não teria assimilação. Não aconteceria, Não, seria impedido. Aí a gente ficaria só na hipótese do que aconteceria, mas ao mesmo tempo já foi ilustrado pra gente o que poderia acontecer. E ao que seria mesmo essa super maldição. E ao mesmo tempo, como o Jujutsu Kaisen ele é um anime que quebra bastante a expectativa das pessoas, não seria uma surpresa. Os dois, na verdade, fazem sentido. Fazem total Os dois fazem sentido, porque assim, pô, eu vou quebrar a expectativa de todo mundo aqui. Então, uma via seria a assimilação não aconteceu. O que é provável pra todo mundo é que a assimilação aconteça. Sim. E o outro é o quê? A assimilação aconteceu, então é a Kaguya, o poderoso chefão que chegou aqui na parada. Sim. E aí você vai descobrir que não. Na verdade, é só a Era Heian que chegou de novo. Seriam duas, seriam duas quebras de expectativa. Eu me apego ainda em algumas pontas soltas. Por exemplo? Tipo, por exemplo, o Geto tendo aquela reação com a mão enforcando quem já. Não é só você, meu amigo. Mano, eu me apego muito a isso, tá ligado? Porque quem já eu acho que foi de arrasta pra cima muito são as fácil. fases do luto, amigo. Foi de arrasta... Você ainda Exatamente. tem que se conformar. Essa daí eu me apego. Eu me apego com a questão da Nobara não ter sido confirmada no mangá.
que ela morreu. Tá ligado? Isso eu me apego Precisava. muito. Precisava confirmar. E poderiam ter falado já. Tipo assim, Várias a galera vezes. vai se preparar pra batalhar contra o Sukuna, grande arco final. Cara, por que a Nobara não tá aqui? Enterramos já, sabe? Só diz. E posso falar, o último quadro que é citado a Nobara, que é quando o Itadori pergunta pro Megumi, e como é que tá a Nobara? Sim. E o Megumi não responde, ele só abaixa a cabeça. Cara, se ela tivesse ido mesmo de arrasta pra cima, eu acho que ela não seria a reação do Itadori. Tipo assim, entendi. Sim. Eu acho que ele realmente ficaria muito triste, tá ficou em ligado? aberto. Ainda ficou em aberto. Esse é o problema de praticamente todos os doramas, tá ligado, né? O pessoal não dialoga, tá ligado? É só olha Só assim... reações. Só reação, Eu queria cara. que ela entendesse, não fala. Isso daí me pega. Mas eu acredito que ela tá viva, mano. Eu acredito Não, que ela eu tá acho viva. que já foi. E ó, tem outro ponto. O povo Ainu, que já foi citado 2 vezes. Esse é um detalhe Ninguém importante, fala né? nada. Ninguém fala nada dos Ainus. Ninguém fala nada dos Ainus, que é pesado. Eu tô me apegando a essas 3 aí pontinhas soltas e eu acho que pode vir coisa daí. Não, e realmente, por exemplo, a gente tá lá no campo de batalha final. Sim. O rei das maldições tá ali. Se o cara vencer, ferrou. Cadê Norito Shikamo? Cadê o resto dos feiticeiros, tá ligado? Exatamente. Tá todo mundo em Ou casa. até o clã Gojo, tá O ligado? clã Que a Gojo. gente, tá ligado? A gente não Sim. viu nada, né? O clã Gojo só vai aparecer no funeral do Itadori. Vai falar, que bom que deu certo, né? Se ele conseguiu vencer, ufa. Senão a gente ia ter que... Flutuando ainda, né? Flutuando, É. né? Usando limitado. Sim, Eu todo cheio de não- limitado Eu lá. não acho que a gente vai ver tudo isso na história. Vai ficar algumas Eu acho que coisas vai vão ficar fora. muito. Alimenta a minha expectativa. Você acha que Joey. realmente eles Eu vão sou deixar... mais pé no chão. Conhecendo o mangá do jeito que eu conheço. Não é verdade. A Eu gente, acho a gente que- cria muita expectativa, às vezes a gente se frustra. É. Mas realmente, é que claro, o Gege, por mais que ele seja beiro genial, porque ele tá fazendo isso praticamente com a primeira obra dele, ele, principalmente quem lê o fanbook, as entrevistas dele, sabe. Ele ainda tem que dar muitas contas aos editores. E tem muita coisa que eu acho que não veio dele. Por exemplo, essa ressurreição do Gojo. Ele mesmo reclama do Gojo, meu, desde o começo da obra. Ele não gostava do Gojo, né? É porque é um problema de roteiro, né? Tipo Gojo assim, é muito- você vai ter que... Muito forte. muito Você tem que forte. tirar ele dos problemas pra galera, tipo, se desenvolver. Porque senão a história ia ser só Gojo. Sim, Gojo, ele ia ser o Gojo. exódia pra É, todos os problemas. né? Exatamente. Então arranca, taca no Arranca, mar, né? Taca no mar, taca no isso aí. selamento pra deixar a história acontecer. Exatamente. E a gente vê que ele ainda, tipo, é dependente dos editores. Então eu acho que às vezes a gente superestima ele em alguns pontos. Eu acho que nem tudo tá correndo de acordo com o que ele quer. A minha opinião, né? Dentro do que eu vi lá. Faz sentido pra mas vocês? Isso é verdade. É igual eu falei. Eu acho que o ponto do Gojo se sobressair muito é o que fez vários personagens ficarem em segundo plano. Sim. Né? E o Itadori foi um deles. Ele sofreu. Né? Acho que ele é um protagonista que não tem o protagonismo na história dele. Querendo ou não, a gente vê muito mais, tipo, até o pessoal até brincava, né, que o Yuta virou o novo protagonista da história. Mas eu sinto um pouco disso também. Eu sinto que assim, o Gege Akutami ele dá mais valor pro Yuta do que o próprio Itadori. Do Itadori. Acho que até o Oda falou uma vez disso, né, de que ele não entende uma história onde o protagonista não é o protagonista. O autor, que eu sou fã do Hajime no Ippo, ele falou, eu esqueci o nome do autor agora, ele falou, gente, eu gosto tanto do Itadori. Falou só isso, tá ligado? Se liga, desenvolve mais ele, trabalha mais ele. E também, eu não sei se vocês conhecem, mas já é um mangá que tá... Eu acho que o mangá dele, do Hajime, é maior do que o One Piece. Sim, é maior. Sim, maior. o Hajime já Assistei. tem anos e anos já. Nossa, eu amo demais. Acho que uns 40 anos já Meu de Deus. publicação. Aqui, ó. Só aqui já tem 2.000 páginas, É, 2.000 aí você já capítulos. tem né? aí 60 anos. 60 anos de história. escrita já. É verdade.